Olá, eu sou Luciana Avelino e é com muita alegria que eu estou começando mais um episódio do podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. E o tema de hoje é o poder do acolhimento no 60+. Oi, gente, eu sou a Flávia Presotti e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Vidas Inspiradoras. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Priscila Barbosa. Ela vai conversar com a gente sobre a importância de cuidar e de acolher pessoas com 60+. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila. Muito obrigada, Muito Flávia. bem-vinda. Muito obrigada, Muita Lu. alegria É um você estar prazer aqui estar aqui conosco. com vocês. Prazer é nosso. E para começar, a gente queria saber como é que é a sua trajetória com os idosos. E quem é a Priscila, né? Antes de mais nada, quem é a Priscila? Tá, eu sou a Priscila, né? Me formei em odontologia há 22 anos e nesta trajetória me especializei em implante, prótese, periodontia, que é a parte da gengiva. E com isso, por essas especialidades, eu comecei a trabalhar com reabilitação oral, o que me levou a trabalhar com o público 60+, porque no mesmo paciente a gente tinha abordagem de várias especialidades, né? Então, isso daí foi me aproximando cada vez mais desse público que precisa ter um olhar nele, né? Eu não posso tratar um paciente que tem, às vezes, uso de vários medicamentos e tudo, com um olhar muito simplista, né? A gente tem que olhar para um todo, olhar mais, e foi assim que eu cheguei nesse universo tão bacana. Agora, a Priscila profissional é essa aí que você descreveu. Agora, conta pra gente aqui a Priscila mãe, a Priscila hobby pescadora. Como é que é essa história, né? aí, né? Antes de ser a dentista, né, doutora Priscila? Isso, eu tenho aí como sócio e parceiro de vida o Breno, que também é meu marido, e também meu sócio na Odontolite. Pescador também? Pescador também. Breno foi quem me levou para esse universo. Sou de natureza muito agitada, quero abraçar o mundo e faço uma coisa, outra. E aí, Breno um dia me propôs, vamos pescar. Ele até brinca que ele me levou para eu nunca mais pedir para que ele me levasse, né? Porque tradicionalmente, pescaria só iam homens. E ao chegar na pescaria, eu me encontrei. Você se identificou? Porque ali era o único local que eu não ficava com pensamentos múltiplos. Ali eu assentava e só pensava que peixe que eu vou pegar, que isca Era que um eu vou foco, usar. né? E ali o foco ficou, e com isso eu conseguia fazer ali uma limpeza mental mesmo. Que bacana. E apaixonei pela pescaria e costumo falar um termo usado na pescaria, que hoje eu sou mais fominha do que o próprio Breno. Gente. E meu filho veio ali, como diz, pesquei grávida e tudo, e ele nasceu envolvido também nesse hobby. É um hobby familiar maravilhoso, Que sabe? bacana. Falo Priscila, que no... você nos contou que você entrou muito cedo, né, para estudar odontologia, aos 16 anos. Isso. E essa vontade sua do olhar diferenciado, especial com a população 60+, veio desde a universidade ou quando exatamente que ela chegou na sua vida? Basicamente, na faculdade, eu sempre tive esse olhar de querer absorver muitos pacientes. Eu lembro que na época da faculdade mesmo, eu acabava tendo um envolvimento com aquela população rural, de se tinha um tratamento só a fazer, eu queria ampliar aquilo para ele, procurava ver outros tipos de acolhimento. E com as especialidades em diferentes áreas, que na época não era muito comum. Fui até no início muito criticada, porque falavam, olha, você está especializando em coisas diferentes demais. E eu descobri, tinha um olhar. Hoje, na medicina e na odontologia, veio à tona a questão do integrativo. Mas durante muito tempo, o caminho que era seguido era ser super especializado em uma só área. Você foi na contramão, Fui né? na contramão. Dos colegas, Você da acreditava? época. Exatamente, né? Na época, fui muito crédula no meu conceito, mas muito criticada por todos.
E isso daí que me aproximou, porque quando eu recebia um paciente 60 a mais, ele queria ali ser acolhido e cuidado na totalidade por mim. E as minhas diversas especialidades me proporcionaram Buscava uma isso. atenção também, né? Uma Exata- escuta. Exatamente. O que eu falo que é o diferencial do público 60 a mais é a gente ouvir, né? Porque as pessoas não são ouvidas mais e a gente observa que muitas vezes, dependendo quando já é os 70 a mais, 80 a mais, ele nem é permitido que ele fale. Os filhos, os acompanhantes já chegam até falando por eles, né? Então, isso é importante para a gente absorver, sim. Você descobriu o seu amor por cuidar em que época da sua vida? Desde criança, sabe? Eu falo que eu era uma criança que já cuidava de todo mundo, né? Colegas de colégio, eu era sempre que quando algum coleguinha passava mal, era eu que estava lá. Gente, que legal. Quando algum coleguinha estava triste. Irmã mais velha? Eu tenho um irmão e uma irmã mais velha, eu sou filha temporona e na contramão da caçulinha eu fui a que cuidou. Olha. E não a que foi cuidada. Eu costumo falar que eu fui a caçula, que para aparecer, para ser enxergada, eu tive que avançar tão rapidamente nas coisas. Você cuidou de todo mundo e cuida até E hoje. sigo cuidando. E segue sigo cuidando. cuidando. Então, você acredita que isso é um propósito de vida da Priscila? Exatamente. Quando Um começaram dom. a me perguntar, né, quais eram os propósitos, tanto da odontogeriatria e de outros projetos que eu tenho, eu descobri que o projeto de vida que a Priscila tem é o cuidar do outro, né? E a gente só transforma isso em ação e em profissão, se é assim que a gente É o que pode te faz dizer. acordar todos os dias, Demais, então. demais. É com o que esse dá meu sorriso no brilhinho rosto, no olho esse mesmo. alto brilhinha astral. no rosto, com essa energia e falar assim, vou cuidar de mais um idoso. Isso. E como que a Priscila empresária, como a empresária entrou na sua vida? Porque uma coisa é você fazer uma faculdade de odonto, formar, abrir o seu consultório, mas outra coisa é ter uma clínica como a Odontolite, né? Que é uma clínica referência em Minas Gerais. Como que isso entrou na sua vida, o empreendedorismo? A Odontolite, ela está comigo já há 22 anos e foi através do Breno, meu marido, que já tinha outras clínicas, e quando eu comecei a trabalhar com ele, ainda amiga e colega de trabalho, ele viu ali um potencial que nós dois, sozinhos, colocávamos em faturamento na clínica o referente a 7, 8 dentistas. Então, ele falou, vamos montar uma clínica juntos, e é um aprendizado diário, porque a limitação diária biológica é essa, a gente sai profissional da área, mas a gente não sabe empreender, a gente não sabe administrar, mas seguimos aí empreendendo e principalmente trazendo novas tecnologias, fomos pioneiros em muitas tecnologias aqui. Inclusive, eu gostaria que você contasse para a gente, né, como que foi levar a odontologia móvel para a população 60 mais, né, Flávia? Que é muito interessante. O que a gente percebeu? O paciente 60 mais não basta a ida ao consultório, né? A gente precisa, quando eu comecei a trabalhar com as ILPIs, que são instituições de longa permanência de idosos, antigamente chamados de casas de repouso, a gente observava que a gente fazia o tratamento, mas que aquela higiene oral continuada, diária, ela não era feita, não por uma falha das equipes, mas, na verdade, o cuidador e o enfermeiro, ele não tem formação para fazer higiene oral. Quem tem é o técnico de saúde bucal ou o dentista, no caso de tratamentos. Então, eu observei que muitas vezes o idoso deixava de ser tratado porque ele dependia de alguém para levar à clínica. Então, através dos equipamentos 100% portáteis, e vale a pena a gente ressaltar, o equipamento 100% portátil, ele não é o carro móvel, ele não é a van, a carreta, ele é um case de 70 centímetros de altura, por 30 de largura, onde a gente consegue, só com um ponto de energia elétrica, levar o consultório para qualquer lugar. Seja na casa do idoso, seja para um paciente ribeirinho, seja para populações de alta vulnerabilidade, a gente consegue estar ali em qualquer lugar. E com isso eu descobri o quê? Que eu conseguiria acompanhar aquele paciente 60 a mais na rotina dele. Cada idoso,
cada paciente 60 a mais, ele tem ali uma rotina diferente, um hábito alimentar diferente, uma limitação. Aí que você se apaixonou mais ainda, né? Exatamente. Pela porque aí a gente odontologia começa porque a criar os laços, o sentido do cuidar né? aí, né, E eu falo Priscila? assim, fazendo um gancho, a gente começa a conhecer as histórias reais de cada paciente. Muito Que a gente enriquecedor. vai lá. Então, a gente não tem como eu adequar certos planejamentos para um paciente que aquilo não é a realidade dele. Ele não vai fazer. Então, eu vivendo ali aquele núcleo, eu consigo, sim. E aí a odontologia móvel, que é esse projeto, né? Que é um projeto seu. Ele começou quando e como que ele está nesse momento? Isso. Quantas Então, pessoas, né? na verdade, a gente começou esse projeto, ele já tem 3 anos, do atendimento domiciliar em si. E através do projeto do atendimento domiciliar é que a gente conseguiu ampliar para outras faixas etárias. Então, hoje, eu não me atenho mais só ao paciente 60 a mais. A gente tem atendimento de todas as faixas etárias e também em muitos projetos sociais e contrapartidas sociais. Então, é um projeto que tomou um corpo muito abrangente e hoje ele está presente em projetos em Minas Gerais, Maranhão, Pará, Tocantins. Internacional. Priscila. Ele ganhou uma repercussão nacional. Exatamente, exatamente. E Tanto são na projetos- esfera voluntária quanto privada. Ah, é do Exatamente. voluntário também? Também, Por né? exemplo? A gente tem pessoas, na verdade, o nosso projeto, vou fazer agora um treinamento do SESC, dando como exemplo. O SESC já tem as carretas, mas as carretas também têm uma limitação de onde chegar. Então, com o equipo portátil, a gente consegue fazer, por exemplo, um carro de prefeitura que deslocaria 4 pacientes para um atendimento na carreta ou no posto de saúde, ele consegue levar a equipe de saúde para uma zona rural e atender 40 pacientes. Então, a proporção é em atendimentos até 10 vezes mais. A questão do voluntariado, a gente tem algumas ONGs, onde eles já atendem com projetos voluntários, mas o que a gente mais tem tido, assim, sido agraciado é quando a gente encontra empresas privadas que querem patrocinar o projeto e ali junto levar conosco a saúde bucal de verdade à população, tá? Peço licença para vocês para falar um pouquinho, porque de verdade é que temos que nos atentar que os projetos sociais hoje relacionados à saúde bucal, que a gente vê até o presente momento, são projetos pontuais e sem, de fato, uma mudança de hábito, porque tem-se uma oficina de escovação, faça um curativo e depois não se retorna. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento. Com os equipamentos 100% portáteis e nos nossos projetos, a gente faz esse projeto ser um projeto de longo tempo para a gente poder levantar aí os indicadores e as métricas e fazer a diferença na E população. todos esses, desculpa, Tá. Flávia, e todos esses projetos, eles são sobre a supervisão de vocês? Sim, Tudo? sim. Todos os projetos sobre nossa supervisão. Temos equipes aí, é um projeto por ser 100% portátil, ele é bem remodelável à necessidade, no caso, do cliente, né? Então, ele está contratando para poder trabalhar próteses totais, dentaduras. Então, para uma população 60 a mais. Então, ele nos entrega qual é aquele público e a gente remodela para atender Ou aquela seja, demanda. vocês conseguem personalizar essa odontologia móvel para cada tipo de situação. Exatamente. Por exemplo, uma casa de idoso é uma situação. Um Crianças projeto em com fase criança escolar. é outra situação. E cirurgias? É possível fazer também com essa odontologia móvel? Todos os procedimentos. Todos os são Nossa, mas uma procedimentos cirurgia possíveis. eu não imaginava. Exatamente. Como hoje a gente tem projetos de cirurgias oftalmológicas, né? A gente, então, é possível. Existe já toda uma regulamentação de como transportar materiais contaminados e não contaminados. E uma coisa muito bacana do projeto, quando a gente pensa que tem o odonto por toda parte e tem o arte do sorriso, é a gente levá-lo às escolas. Todo mundo lembra da odontologia nas escolas, que caiu em desuso,
porque não era fácil, porque o consultório ficava ali parado, quando ia atender ele já não funcionava. Então, com o portátil, o mesmo equipamento atende a várias escolas, a várias ONGs, e por isso que no Odonto por Toda Parte e no Arte do Sorriso, a gente incluiu o treinamento de equipe. Então, peraí, só para a gente entender. A Arte do Sorriso e a Odonto por Toda Parte é o segundo e terceiro projeto. Exatamente. São Ele é derivado do odontomóvel. Exatamente. Na geriatria e no atendimento domiciliar, eu descobri o quê? Que se eu conseguia levar aonde o idoso estava, eu consigo levá-lo aonde precisar. Então, você podia dar uma explicada novamente. Qual que é a diferença? Arte do sorriso e odonto por toda parte. Então, para ficar claro. O Arte do Sorriso, ele é um projeto pontual. E por que esse nome? Arte do Sorriso, o nosso patrocinador ou o nosso investidor, ele vai determinar, por exemplo, crianças da 5ª série primária do região do Cerro. Então, ali, a gente vai chegar com um olhar bem artístico, vamos fazer fotografias dos olhares e dos sorrisos daquelas crianças ao chegar. Feito isso, vamos realizar os tratamentos. Com isso, realizamos novas fotografias. Então, por que a gente deu o nome de Arte do Sorriso? Porque a gente pega ali 3 áreas: saúde, educação, porque com as fotos de antes e depois a gente consegue sensibilizar mais a população da importância ali da saúde bucal e da higiene oral, e cultural, porque a gente vai ter a arte fotográfica e transformar em painéis ali para poder perpetuar uma exposição ali. Doutora Priscila, e esse projeto já tem algum oficializado assim para acontecer de imediato? Não, a Arte do Sorriso não. A gente está aí viabilizando, estamos com várias propostas e tudo, Ou mas seja, nenhum... está divulgando ele em primeira mão aqui no Histórias Reais, para quem quiser estiver escutando, que faça um contato com você para poder levar o Arte Sorriso para algum local específico. Isso. Diferença básica do Arte do Sorriso para o Odonto por Toda Parte. Porque o Arte do Sorriso, eles são projetos que podem variar de 3, 5 a 7 dias. Já o Odonto por Toda Parte, ele é um projeto de 6 meses a 1 ano, aonde nesse projeto a gente também inclui a formação de técnicos de saúde bucal e de auxiliar de saúde bucal. Então, a gente consegue ali formar o que entra aí. Vamos agora, tem uma ONG, que eu vou lembrar o nome dela aqui agora. Se não lembrar... Avenue Hope, aonde ali eles tratam crianças e a nossa intenção é, após tratar essas crianças, profissionalizá-las no TSB, Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal, para que eles consigam levar à comunidade. Porque quando a gente pega essas crianças, como que a gente vai mudar um olhar dela na higiene oral se às vezes tem uma escova de dente em casa? Pelo trabalho de educação. De educação, que é aí... Agora, eu realmente não imaginava a proporção e a complexidade dos projetos. Eu imaginei que fosse um serviço pontual, que fosse domiciliar apenas para os 60 mais. Não imaginava que era tão rico e tão bonito. Você está falando com a doutora Priscila, ela é empreendedora nata, o DNA empreendedor na veia. Ou seja, você criou, além da Odontolite, mais 3 empresas, pelo que eu estou vendo aí, né, Priscila? Exatamente. Porque cada uma tem um braço, cada uma tem uma complexidade, cada uma tem que gerar um contato de RH com pessoas, porque você está administrando pessoas, porque a equipe, o time tem que crescer. E por falar em time, esses projetos já têm... não é só você mais hoje, né? Não. A gente já tem parceiros espalhados aí em vários estados. Você falou em vários estados. Né? E o nosso intuito é esse, é deixar sementes, é propagar. A gente não tem intuito algum do projeto ser sempre executado por nós. Porque é uma coisa que a gente sabe o quão grandioso é transformar vidas pela saúde bucal. Né? Voltando
a parte da integração, não existe saúde cardiológica, nem saúde neurológica sem saúde bucal. Haja visto problemas cardíacos e o Alzheimer hoje sabe. A bactéria bucal é uma das maiores. E esses projetos, eles são abertos, igual você falou, para instituições públicas, particulares, para todos. Tanto na parte de execução, de pra formação. Pessoa física também, né? Exatamente. Se, por exemplo, tiver uma família grupo, que tem né? um 60 a mais em casa, quiser Exatamente. contratar o odontomóvel para estar ali fazendo atendimento em casa, ele pode Exato. também, né? Temos não só personalizado para um particular, por exemplo. Sim, temos vários pacientes particulares da atenção domiciliar. Temos como parceiro a CaptaMed, que é, né, um home care médico, e ela é nossa parceira também. Não só nos tratamentos, como na higiene oral assistida. Semanal, temos técnicos de saúde bucal que vão semanalmente à casa dos pacientes que precisam. Isso é muito importante. Exatamente. Faz uma diferença de acolhimento, né? É o Muito. poder do acolhimento na vida dessas E pessoas. de dar essa função essa para função. quem sabe fazer, porque isso não é função do cuidador e do enfermeiro. Bem específico, Priscila, né? em uma das falas aqui durante o programa, você comentou sobre a questão do idoso, de você ir e encontrar várias histórias. Que história interessante você poderia relatar aqui pra gente que te marcou? Olha, tem uma história muito interessante que chegou uma família, eles já eram meus pacientes de muitos anos, mas entraram já num quadro de uma demência leve e tudo, e continuaram meus pacientes. E aí o paciente que, no caso, o filho que acompanhou me disse: Pri, papai não come mais churrasco, papai não gosta de conversar. E eu falei, gente, não tem como. Todo mundo que gosta de churrasco continua gostando de churrasco. Né? Eu falei, não é que ele não come mais, ele não está conseguindo comer. E a gente observa que a gente, na nossa faixa etária, quantas palavras falamos por dia? E um paciente 60 a mais, 70 a mais, quantas palavras ele fala por dia? Então, essa musculatura facial começa a ficar preguiçosa. Porque eles não são ouvidos, eles estão sempre quietinhos. E aí começa a questão dos engasgos, aonde muitas vezes o que está faltando trabalhar ali é a mímica facial e o encaixe correto dos dentes. Então, eu costumo falar que pacientes que não têm esse encaixe correto, ele não mastiga bem e começa a engasgar. Pois bem, reabilitei esse paciente, mas o que adiantaria eu reabilitar os dentes e essa musculatura continuar preguiçosa? Então, passei um exercício que era para todo dia ler uma página em voz alta e cantar uma música que ele gostasse. Como se fosse uma fisioterapia. E mesmo. aí eu pedi que me mandassem vídeos. Então, no primeiro vídeo, era um vídeo mais acanhado e tudo. No final, ele já tomava até banho para gravar o meu vídeo. Que legal! Até o dia que, ao chegar em casa, o meu paciente também, o filho, falou, Pri, olha para você ver, você vai ter que reverter esse exercício, porque do banheiro ninguém aguenta mais o papai cantando. E com já isso, até a gente melhorou. O exercício de autoestima, né, Exato, Priscila? né? Isso eu fico emocionada. Isso é acolhimento. Isso é levar porque autoestima. a gente perceber, assim, já que ninguém tá querendo tanto conversar com você, vamos, e eu punha ele para ler na frente do espelho, eu falava, faz caras e bocas e tudo. E com isso, pensem o que eu transformei naquela vida, não só no sorriso, no dia a dia. Nessa vida e em várias outras, né, Priscila? Porque aqui você lembrou um caso. Exatamente. Eu acho que a gente consegue aqui, se for falando, indo Muitas lembrando várias histórias, né, emocionantes. Agora, você acredita que isso que você fez com ele é um dom seu? Porque uma coisa é a parte técnica. Você enxergou ali a parte técnica, o que você tinha que fazer tecnicamente como dentista. Agora, a outra coisa, você foi além. Você foi na humanização. Você acredita que é um dom? Acredito. E por isso que eu falo com
tanto amor e com tanto carinho. Eu vi que você encheu os olhos de O lágrimas. meu desejo de levar isso a outras crianças e tudo. Eu falo que quando a gente chega para receber um paciente, que a gente já abraça ele, a família, o cuidador, não é que a gente está querendo ser invasiva, a gente está Claro. querendo ali falar, olha, eu estou presente e de verdade. Priscila, Né? agora uma curiosidade. Na sua família, você teve contatos com pessoas mais idosas? Você tinha avós que você era próximo, alguma coisa assim, que criou esse laço, Olha, esse interesse de afinidade. cuidar, essa afinidade? eu sou filha temporona, Ah. então eu não fui filha de pais muito jovens. Mas os meus avós, eu tive contato com 2 avós maternas, mas sempre acompanhei os meus pais, que eram seresteiros, nas viagens de seresta e tudo. Então, eu costumo brincar que quando eu ia para sítio de coleguinhas, eu ficava mais com os pais das coleguinhas Do que com do as que com as crianças. coleguinhas. Essa Do que com as afinidade, crianças. né? Então, você assim, acha que isso pode ter te influenciado? Pode, mas sou filha de pai e mãe muito cuidador, muito atencioso. Foram exemplos, então. Muito, né? muito, sabe? Assim, Exemplo. são... E voltando nesses projetos todos, né, que você abraçou e está à frente, você pode dizer com certeza que você é pioneira em Minas? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você pesquisou Pesquisei e não tem. com esse olhar, a gente tem atendimentos domiciliares pontuais, a gente tem alguns projetos aonde eles vão, fazem projetos e depois vão embora, mas o projeto com essa, O elo. o elo, educação, cultura, saúde, Ele é formação, único. ele é único. Ele é E único. você se Parabéns. inspirou em modelos que você viu em outros países ou outros lugares que deu certo? Não. Quem me atentou para isso foi Breno, meu marido, quando ele falou: isso que você faz com os seus pacientes 60 a mais, você pode fazer com as crianças. Ou seja, o Breno é o seu mentor nesse Breno, projeto. Breno é um parceiro de Companheiro, vida inspirador, mesmo. né? Interessante. E aí ele falou comigo: Pri, vamos montar um projeto. Tentamos montar inicialmente focado só para a prefeitura. E aí, como todo projeto, né, a gente vai tendo que remodelar, vai observando o que a gente tem que aparar e vai conectando aí pontas e pessoas para que ele se torne viável. Tá. Eu queria uma curiosidade. Eu percebo que você é devota de Nossa Senhora. Sou. E eu sou sua paciente. E quando eu entro lá no seu consultório, eu já vi lá várias Nossas Senhoras. Isso. Essas Nossas Senhoras você comprou ou você ganhou porque você vai fazendo amizade e amigas aí Exatamente. ao longo da sua história com os pacientes? Né, eu chamo carinhosamente aí Nossa Senhora Aparecida de Vó Preta, né? Desde criança eu tenho uma história de fé. E cada paciente que por ali passa, acaba que em algum momento a gente faz oração ou a gente lê uma palavra junto, independente de qualquer crença. Então me chamou a atenção porque a gente reza aqui antes É. do programa. E ela, a Priscila, chamou atenção para Nossa Nossa Senhora em Senhora. especial. E a gente Então, tá vendo tenho que ela aqui, tem ali a tenho, Nossa Senhora no né? pescoço. E aí, cada E eu Nossa sei dessa Senhora- história que Sim. sempre me chamou É atenção. Eu presente vou demais, lá, né? ela me atende, eu vejo um tanto de Nossa Senhora, mas nunca tive a curiosidade de perguntar. É, Então hoje eu tô tendo a cada uma oportunidade. ali, cada Então foi imagem presente ali de e pacientes. tem uma história não por transformar o sorriso, por ter tido a oportunidade de transformar alguma coisa ou na família dela, ou na vida dela, sabe? Assim, é muito, muito legal. E essa religiosidade foi herdada dos seus pais, Sim, da família? Sim, sempre, independente, assim, de qual colocação religiosa ali, a palavra de Deus e a fé e a visualização e o sentir, assim, dele ali como missão e como proteção, a gente tem isso muito, muito, muito. E qual que é a faixa etária dessas pessoas que te presentearam? Olha, eu Ou tenho são até variadas? crianças e adolescentes. É variável? Que bonitinho. Não que criança, eu não sou odontopediatra, até tenho lá na clínica, porque lá na clínica temos todas as especialidades, temos Quais são as blocos especialidades? cirúrgicos, Tem todas? temos reabilitação como um todo, né? Periodontia, implantodontia, prótese total e removível, odontopediatria, e temos o bloco cirúrgico, onde até cirurgias maiores são feitas lá. Uma coisa interessante, quando você me perguntou da cirurgia, é tão viável que pacientes que têm dificuldade de aceitação do tratamento, sejam eles fóbicos
ou com algum quadro demencial, ou com alguma perda de lucidez, a gente tem os registros já, todas as licenças, para que o médico anestesista nos acompanhe domiciliarmente para sedar aquele paciente não colaborativo. Olha Tá? só. Então, Sensacional essa informação. Exatamente. Então, a gente tem o processo de sedação dentro da clínica e também fazemos pacientes autistas, né? Entendi. Vários casos que a gente, às vezes, o paciente tem dificuldade de mobilidade. O nosso chefe da anestesia, Dr. Cláudio Cansado, nos acompanha, faz a sedação domiciliar e lá fazemos os tratamentos. Flávia, eu queria fazer uma pergunta para ela agora, mas ao mesmo tempo é um convite. Vai ser uma... Ela tá me Vou pedindo tomar liberdade autorização, de tá fazer vendo a como pergunta funciona? e fazer um convite, tá? Ok. É o seguinte. Tá autorizada. Você nem sabe, mas Não tudo é, bem. não, é isso é que é credibilidade. Pois é, Flávia. Eu falei, eita, tá bom, vai lá. Vamos ver o que é. Você recentemente participou de uma coautoria do livro Será que Vou Dar Conta, da Sim. Editora Lisboa. Sim. Gostaria que você falasse para nós, para as pessoas, como que foi essa participação e já te convido para participar da segunda edição do Vidas que Inspiram Histórias Reais, que nós vamos lançar no segundo semestre. Olha, que é um projeto do podcast Histórias Reais. Foi muito bacana, né? A gente, assim, poder passar no tema que eu trabalhei muito no Será que eu vou dar conta? É exatamente quando eu comecei a ampliar, porque eu sempre falo para quem está comigo, para alguns estagiários que nos acompanham, ou amigos e tudo, que a gente sempre tem que procurar aonde a nossa profissão se encaixa em outra profissão, em outro contexto. Então, no Será que eu vou dar conta, esse foi a base do meu capítulo, né? Porque em todas as histórias, em todas as demandas, em todas as profissões, se a gente tiver ali um olhar multi, um olhar holístico, a gente consegue engajar e entrelaçar, né, a nossa profissão junto à outra. Então, você vê que parte dos projetos, pensa aí nas mineradoras, nessa demanda hoje que tem nas contrapartidas sociais, como que a gente consegue aplicar de forma real e, principalmente, de forma que, de fato, vai ser executado e que vai transformar vidas, a odontologia 100% portátil, aonde eles precisam levar contrapartida social. Então, sempre a gente vai encontrar algum gancho para poder... Então, eu falo que esse ouvido atento, esse olhar atento é importante e eu ressalto muito isso no meu capítulo do Será que eu vou dar conta? E onde que pode encontrar o seu livro? O Será que eu vou dar conta? A gente encontra no site da clínica, na Amazon, depois eu passo aí para vocês. Ótimo, perfeito. E sobre a odontogeriatria? Eu acho que muitas pessoas, às vezes, escutam o termo, mas não sabem o que realmente significa. Você consegue explicar para a gente, em poucas palavras, que o nosso tempo já está chegando ao fim, o que é realmente a odontogeriatria? A odontogeriatria é a gente entender que a cavidade oral desse paciente 60+, como todo o nosso corpo, ela sofre alterações, né? Diminui a questão da lubrificação, então a gente tem problemas gengivais, temos apertamentos, temos perdas de dentes precoces e principalmente a questão da polifarmácia. Né? A gente, o quê? Polifarmácia. O que é a polifarmácia? E polifarmácia é a lista que chegam de medicamentos que fazem uso. Então, cada medicamento ali, ele tem uma ação que impacta diretamente na saúde oral. Eu não entendi. Que cheiram a pessoa Não, tem... que chega, que chega, que os médicos chega lá prescrevem normalmente, para eles que e aquilo chega, deve dar um ok, desgaste, né? É muito, altera um pH, altera, por exemplo, a gente não precisa nem estar no 60+, 100% dos medicamentos para ansiedade causam bruxismo e apertamento. Ah, é? Alguns até mais. Então, eu recebo lá, a gente também tem tratamentos pioneiros lá para bruxismo e apertamento, e chegam pacientes que o próprio neurologista encaminhou ao psiquiatra, porque aquele paciente está tendo muito apertamento. Só que na hora que a gente vai olhar a medicação prescrita, o primeiro efeito colateral dele é o apertamento. Então, no paciente idoso, no paciente 60+, a gente tem que olhar, porque às vezes um problema de deglutição é porque aquele medicamento acabou com a saliva dele. Sem saliva, a gente não engole. É bem complexo, é né? Muito. Então,
O geriatra é um médico dentro da medicina que chega um cuida momento que do eu não seu posso ir mais no cardio. Eu tenho que ter, mas eu tenho que ter um que faça aquele contraponto. Porque é o que Entendi. brincam assim. Um indica um remédio que é bom, melhora uma coisa e piora outra. Então, na odontologia, a gente está aqui também para balizar esse cuidado específico para o público. E você é o seguinte, como você passou por várias especialidades, eu acredito que essa visão ampla te ajudou e te ajuda cada vez mais a ser uma Muito, odontogeriatra com uma visão macro. Muito, muito. Até porque o início da minha história lá, quando eu ainda era estudante, foi dentro do Hospital João 23, fazendo estágio. Então, lá eu consegui acompanhar os bucomaxilos, mas eu ficava andando igual formiguinha atrás de todas as especialidades. Que é o noite espírito inquieto. inteira. É. E fiz farmacologia médica lá, tive a oportunidade de fazer enquanto era estagiária. Então, a parte de medicamentos sempre foi uma parte que, independente da faixa etária, eu sempre fiz conexões ali com os tratamentos. Com certeza, a sua é uma odontologia integrativa. Não tenho dúvida disso. Só que eu já aplicava Sim. isso antes desse nome, né? São mais de 4 especialidades, né, Priscila? É a parte de DTM, geriatria, prótese, periodontia e implante. E você é tava- DTM? mestre, DTM, são disfunções temporomandibulares, tá? E você estava falando que você mestrado já em pério. aplicava a odontogeriatria antes dela receber o nome? A Exato. integrativa. A integrativa e a geriatria, né? Já fazia isso no seu dia Já a dia? era o meu, né? Sua rotina. Minha rotina, né? Isso desde a época de faculdade, né? Já era uma rotina. E a de- odontogeriatria é uma especialidade que existe pouco no mercado, assim? pouco no mercado. Ela não é muito... Não é muito. Mesmo com a população envelhecendo. Pois é, pois é, né? Isso curioso. daí é um É isso. olhar que a gente tem que ver, né? Assim, vai aumentar 37%. Porque parece que não tem um incentivo das faculdades, Não, dos não. próprios Tá começando congressos, não sei, né? Pouquíssimo. Sim, é o pouquíssimo. contrário de você fazer lentes, de você na fazer a parte verdade, estética, na verdade, né? O hoje, apelo, né? Eu falo muito, até ontem a gente teve uma reunião na Faculdade de Odonto Diamantina, e o que eu conversei lá foi isso. Eu falei, gente, a gente precisa fazer a turminha que vai vir provar dessa odontologia 100% portátil antes Porque de todo sair mundo da vai faculdade. envelhecer. E né? todo mundo sai de lá querendo fazer harmonização, querendo fazer botox. Temos excelentes profissionais nisso, respeito a especialidade, mas ela se tornou porque os meninos começaram a ter esse contato. Então, a gente precisa chamar a atenção das universidades, né, para ter o contato dessa odontologia 100% portátil, para que eles vivenciam isso em campo, que isso vire projeto de extensão, para que a gente desperte isso mesmo. Você acredita que é até uma falta de informação das próprias faculdades e Eu acho que a partir Do do mercado? momento... eu falo que... dos alunos? Eu penso que pode ser até uma demanda, um desejo Uma demanda econômico. reprimida, né? Não, econômico. Porque agora talvez é isso que dê um retorno financeiro igual maior. você comentou, né? Então, A população né? está envelhecendo. É. E E aí é tem um olhar maior para a população jovem e É. a população, né, de 60 mais, os idosos estão sendo deixados de lado. Exatamente. E a gente tem E que deixados de lado entender- pela própria faculdade, pelo que eu isso estou que eu- percebendo. Porque, por exatamente. exemplo, você está em reunião com uma Não, gente, faculdade pela para própria poder orientar A sociedade, né? A né? sociedade não se atenta a essa necessidade de cuidados. E é um cuidado tanto portátil, domiciliar, que precisa de um treinamento, que ele tem um modelo de atenção diferente. A gente precisa... Eu não posso, no consultório, se eu esquecer algum instrumento, eu peço a minha auxiliar, ela vai lá e busca. No atendimento de projeto em campo ou na casa, eu tenho que ter um preparo, eu tenho que ter um cuidado maior com a biossegurança. Seria mais ou menos igual uma fisioterapia. Fisioterapia não vai aos locais, a vários, eles não adaptam os Ela exercícios. É um pouco as mais. práticas. Ela é mais Ela completa. é mais, Mas eu tô como falando home assim, care. home seria care. mais ou Mas o menos home care é mais similar completo que eu ainda, estou porque você tem um falando, móvel. né? Porque sempre se teve né, a aplicação da fisioterapia em vários
vários lugares. Sim, E sim. adaptações ao ambiente, à É infraestrutura. como o home care Então, hospitalar, né? A gente consegue. Sim. O home care hospitalar hoje, ele monta uma estrutura semelhante ao Individual. hospital em casa. sim. O da odontologia é isso. Ô, Pri, a gente está vendo que o seu projeto está tomando um rumo muito robusto. Algum plano para ele para 2025? Tipo, entrar em convênio, buscas de parceiros maiores? O nosso plano agora é a gente buscar que esse projeto seja afiliado à isenção fiscal para que empresas maiores, né, que a gente Possam consiga aderir, chegar, porque aí eles aderindo a gente consegue levar a mais locais, né? E agora a gente vai participar aí de uma modelação mesmo do projeto para ele tornar um negócio mesmo. Então, a gente está com alguns parceiros que estão olhando para a gente transformá-lo em startup, a gente está com alguns parceiros que querem transformar em modelo de empreendedorismo. Fui convidada para inscrevê-lo naquele concurso do BRICS. Hoje Olha, acabei de fazer a inscrição. mesmo? Sensacional. Não, Então eu tô a gente... vendo aí um futuro, uma potência. E aí a gente quer É o que eu atenção falei, mesmo. o Odontolite vai ficar de A hobby. odontolite, mas você sabe o que eu falo? De hobby. A Hobby do odontolite, Breno. Hobby do Breno. a odontolite, ela é toda a base disso. Eu só consegui ter esse modelo de negócio pela fortaleza Sim. e Que a pelo Odontolite que a odontolite tomou, né? é, pelo que ela tomou, Chegou. exatamente. Então, ela foi aí o nosso berço aí, o nosso estudo para a gente poder conseguir virar Pelo referência respaldo, pela dedicação. e falar assim, eu preciso ir além, eu preciso Sim. sair dessas paredes e levar tanto a população, né? E levar tanto aos profissionais que precisam disso e formar novos profissionais a nível técnico. porque Isso é uma você coisa... é professora universitária também, né? Então, trabalhei assim, eu um tempo acredito com que pós-graduação. essa coisa de ser educadora Adoro. também vem dentro, né? Você, Vem. né? Eu vi várias falas suas, você falou assim, não, eu tenho que levar para a educação. A gente tem que eu ensinar. tenho que levar, sim. ensinar o aluno. Tem que Muito legal, ensinar, tem que parabéns. ensinar. Olha, eu vou ser Projeto o cuco lindo. do programa, ultimamente. Tipo, está realmente chegando ao fim. Ah, Sabe o que cuco? pena. Eu sou o cuco agora. É. Então, vou encerrar aqui essa parte. Agradecendo com uma poesia, né? É, Já achou? já, Vinícius de Moraes. Uau! Um trechinho que eu acho que tem a ver. Vamos lá. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou, o amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor, é a vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. Isso mesmo, Não, que né? E a lindo. gente está aqui, é isso, né? Para fazer, falo que é fazer o que eu amo com muito amor. Você né? quer deixar os seus endereços eletrônicos? Quero sim, tá? É o Priscila Barbosa Odonto, é o meu pessoal. Seu Instagram? Meu Instagram, Odontolite BH. E o meu LinkedIn é Priscila Barbosa H. Tá? Priscila Letrinha com dois H. L's, né? Priscila com SC e 2 L's, tá? Temos também o site da clínica Odontolite BH e os telefones de contato 31 988440102 e 31 988363148. Viu? Espero ter acrescentado Sim, não, aí. não, Foi com uma certeza, delícia esse adoramos. bate-papo. Muito obrigada pela Aprendi presença. muito. Que bom. Aprendemos. Que bom. Nossa, e fiquei muito alegre com esse exemplo seu. não Sim, é? sensacional, Desses né? projetos. E quem escutou, a doutora Priscila, hoje aqui no Histórias Reais, se gostou, compartilha, curte e vamos passar essa informação para frente, pessoal, porque realmente é um trabalho brilhante, um trabalho de educação da Inspirador. sociedade, de acolhimento, é realmente o poder do acolhimento no 60+. É. Ela está de parabéns, a gente agradece a sua presença. Muito Até obrigada. a próxima. E Até. continuem nos acompanhando, né? No Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts e TikTok. E no Instagram, Histórias Reais com H e 2 S's. Isso, um E aos beijo. nossos apoiadores, um beijo e até a próxima. Até. Tchau, tchau.